Título 7. Dos deputados. Capítulo 1. Do exercício do mandato. Artigo 226. O deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária, para participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste regimento, de: Inciso 1. Oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o plenário e demais colegiados e neles votar e ser votado. Inciso 2. Encaminhar, através da mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado. Inciso 3. Fazer uso da palavra. Inciso 4. Integrar as comissões e representações externas e desempenhar missão autorizada. Inciso 5. Promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das comunidades representadas. Inciso 6. Realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender a obrigações político-partidárias decorrentes da representação. Artigo 227. O comparecimento efetivo do deputado à Casa será registrado diariamente, sob responsabilidade da mesa e da presidência das comissões, da seguinte forma. Inciso 1. As sessões de debates, mediante lista de presença ou registro eletrônico impostos instalados nas dependências da Casa, inciso com redação dada pela Resolução nº 19, de 2012. Inciso 2. As sessões de deliberação, mediante registro eletrônico até o encerramento da ordem do dia ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de presença em plenário, inciso com redação dada pela Resolução nº 1, de 1995. Inciso 3. Nas comissões, pelo controle da presença às suas reuniões. Artigo 227-A. As deputadas gestantes, a partir da 30ª semana de gestação ou mediante a apresentação de atestado médico, terão direito à participação plena nas reuniões e nas sessões deliberativas e não deliberativas, por áudio e vídeo, mediante a utilização de plataformas de videoconferência, além de poderem registrar presença e votar as matérias constantes da ordem do dia das sessões ou da pauta das reuniões de forma remota, nos termos de ato da mesa. Parágrafo único. Aplica-se o direito previsto no caput deste artigo às deputadas que regressarem do gozo de licença à gestante até o prazo de 180 dias consecutivos após o início dessa licença. Artigo acrescido pela Resolução nº 2, de 2023. Artigo 228. Para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Artigo 229. O deputado apresentará à mesa, para efeito de posse antes do término do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância deste preceito. Artigo 230. O deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em cargo referido no inciso 1 do caput do artigo 56 da Constituição Federal fará comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar. Parágrafo 1º. Ao comunicar o seu afastamento, o deputado apresentará o ato de nomeação e o termo de posse. Parágrafo 2º. Ao reassumir o lugar, o deputado apresentará o ato de exoneração. Parágrafo 3º. É de 15 dias o prazo para o deputado reassumir o exercício do mandato, quando exonerado de cargo a que se refere o caput, sob pena de sua omissão tipificar falta de decoro parlamentar. Parágrafo 4º. Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o parágrafo 2º, o suplente em exercício participará normalmente dos debates e das votações. Artigo com redação dada pela Resolução nº 16, de 2000. Artigo 231. No exercício do mandato, o deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas. Parágrafo 1º.
Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Parágrafo com redação adaptada aos termos da Emenda Constitucional nº 35, de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 4º. Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 5º. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 6º. A incorporação de deputados às Forças Armadas, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara. Parágrafo 7º. As imunidades parlamentares subsistirão quando os deputados forem investidos nos cargos previstos no inciso 1 do artigo 56 da Constituição Federal. Parágrafo 8º. Os deputados não poderão: Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea: firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea: ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, alínea. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea. Alínea D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 232. O deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. Artigo com redação dada pela Resolução nº 34, de 2005, em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2007. Artigo 233. As imunidades constitucionais dos deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 1º. Recebida pela mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação. Parágrafo 2º. Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República será remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência. Artigo 234. Os ex-deputados federais, além de livre acesso ao plenário, poderão utilizar-se dos seguintes serviços prestados na Casa, mediante prévia autorização do Presidente da Câmara para os de que tratam os incisos 1 e 4. Inciso 1. Reprografia. Inciso 2. Biblioteca. Inciso 3. Arquivo. Inciso 4. Processamento de dados. Inciso 5. Assistência médica. Inciso 6. Assistência farmacêutica. Capítulo 2. Da licença. Artigo 235. O deputado poderá obter licença para: Inciso 1.
desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Inciso 2. Tratamento de saúde. Inciso 3. Tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Inciso 4. Investidura em qualquer dos cargos referidos no artigo 56, inciso 1, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As deputadas poderão ainda obter licença gestante, e os deputados, licença paternidade, nos termos previstos no artigo 7º, incisos 18 e 19, da Constituição Federal. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 15, de 2003. Parágrafo 2º. Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional, não se considerarão as licenças referidas nos incisos 2 e 3 durante os períodos de recesso constitucional. Primitivo parágrafo 1º renumerado pela Resolução nº 15, de 2003. Parágrafo 3º. Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2 quando tenha havido assunção de suplente. Primitivo parágrafo 2º renumerado pela Resolução nº 15, de 2003. Parágrafo 4º. A licença será concedida pelo Presidente, exceto na hipótese do inciso 1, quando caberá à mesa decidir. Primitivo parágrafo 3º renumerado pela Resolução nº 15, de 2003. Parágrafo 5º. A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da Câmara, e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Primitivo parágrafo 4º renumerado pela Resolução nº 15, de 2003. Parágrafo 6º. O deputado que se licenciar, com assunção de suplente, não poderá reassumir o mandato antes de fim do prazo, superior a 120 dias, da licença ou de suas prorrogações. Primitivo parágrafo 5º renumerado pela Resolução nº 15, de 2003. Artigo 236. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedida licença para tratamento de saúde. Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado por 3 integrantes do corpo médico da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato. Artigo 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta nomeada pela mesa da Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos. Capítulo 3. Da vacância. Artigo 238. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de: Inciso 1. Falecimento. Inciso 2. Renúncia. Inciso 3. Perda de mandato. Artigo 239. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à mesa e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará efetiva e retratável depois de lida no expediente ou disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados, o que ocorrer primeiro. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 12, de 2019, publicada no suplemento ao DCD de 1º de novembro de 2019, em vigor no início da próxima sessão legislativa ordinária. Parágrafo 1º considera-se também haver renunciado. Inciso 1. O deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste regimento. Inciso 2. O suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental. Parágrafo 2º. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo Presidente. Artigo 240. Perde o mandato o deputado. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições constantes do artigo 54 da Constituição Federal. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer,
Em cada sessão legislativa ordinária, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 47, de 2013. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda do mandato será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, ou de partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ao representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato, ampla defesa perante a mesa. Parágrafo 3º. A representação, nos casos dos incisos 1 e 6, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas, caput do parágrafo com redação dada pela Resolução nº 25, de 2001 e adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 1. Recebida e processada na comissão, será fornecida a cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de 5 sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas. Inciso 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo. Inciso 3. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de 5 sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta, procedente à representação, a comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato. Inciso 4. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos, será incluído em ordem do dia. Inciso com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Capítulo 4. Da convocação de suplente. Artigo 241. A mesa convocará, no prazo de 48 horas, o suplente de deputado nos casos de: Inciso 1. Ocorrência de vaga. Inciso 2. Investidura do titular nas funções definidas no artigo 56, e, da Constituição Federal. Inciso 3. Licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a 120 dias, vedada a soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas prorrogações. Parágrafo 1º. Assiste ao suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à mesa, que convocará o suplente imediato. Parágrafo 2º. Ressalvadas as hipóteses de que trata o parágrafo anterior, de doença comprovada na forma do artigo 236, ou de estar investido nos cargos de que trata o artigo 56, inciso 1, da Constituição Federal, o suplente que, convocado, não assumir o mandato no período fixado no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 3, perde o direito à suplência, sendo convocado o suplente imediato. Artigo 242. Ocorrendo vaga mais de 15 meses antes do término do mandato e não havendo suplente, o presidente comunicará o fato à Justiça Eleitoral para o efeito do artigo 56, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Artigo 243. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da mesa ou de suplente de secretário, para presidente ou vice-presidente de comissão, para integrar a Procuradoria Parlamentar, para ouvidor-geral ou ouvidor substituto, para corregedor ou corregedor substituto, para procuradora da mulher ou procuradora adjunta ou para coordenadora geral dos direitos da mulher ou coordenadoras adjuntas.
Artigo com redação dada pela Resolução nº 31, de 2013. Capítulo 5. Do decoro parlamentar. Artigo 244. O deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis. Artigo com redação dada pela Resolução nº 25, de 2001. Artigos 245 a 248. Revogados pela Resolução nº 25, de 2001. Capítulo 6. Da licença para instauração de processo criminal contra deputado. Artigo 249. Revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001, conforme ato da Mesa nº 80, de 2006. Artigo 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas, sob pena de responsabilidade da autoridade que a presidir, cuja apuração será promovida de ofício pela Mesa. Artigo 251. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o presidente despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas, caput do artigo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 1. No caso de flagrante, a comissão resolverá preliminarmente sobre a prisão, devendo: a linha A. Ordenar a apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da Casa sobre o relaxamento ou não da prisão. A linha B. Oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido ou ao seu representante, no prazo de 72 horas, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução respectivo, que será submetido até a sessão seguinte à deliberação do plenário, pelo voto secreto da maioria de seus membros. Inciso 2. Vencida ou inocorrente a fase prevista no inciso 1, a comissão proferirá parecer, facultada a palavra ao deputado ou ao seu representante, no prazo de 10 sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença ou pela autorização, ou não, da formação de culpa, no caso de flagrante, propondo o competente projeto de resolução. Inciso 3. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, será incluído em ordem do dia, inciso com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 4. Se, da aprovação do parecer, pelo voto secreto da maioria dos membros da Casa, resultar admitida a acusação contra o deputado, considerar-se-á dada licença para instauração do processo ou autorizada a formação de culpa. Inciso 5. A decisão será comunicada pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro em 2 sessões. Parágrafo único. Estando em recesso a Casa, as atribuições conferidas à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao plenário serão exercidas cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso Nacional, a que se reporta o parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal, se assim dispuser o regimento comum. Caso contrário, as mencionadas atribuições serão desempenhadas plenamente pela Mesa, ad referendum do plenário. Parágrafo único com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005.